Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia, sou mãe da Madalena de 1 ano e eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar um pouco da minha busca por uma creche para Madalena. O tempo passa muito rápido, caramba, eu já tô procurando creche para ela. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque quando nós decidimos colocar a Madalena na creche, né? Quando foi a decisão de que, não, agora é o momento ideal para colocar ela na creche, então vamos atrás de informação. E aí eu fui, né, atrás de informação no YouTube e tudo mais, mas, curiosamente, foram poucos os relatos, ou quase nenhum, de mães, né, que falam da sua experiência, ou que teve alguma experiência parecida, de como foi colocar o filho na creche, como que foi a introdução, como que foi a adaptação, como foi a busca, né, como decidiram, enfim, foram poucas ou quase nenhuma, não me lembro, de ter visto algo assim. E aí eu fiquei perplexa. Eu falei, nossa, será que ninguém coloca o filho na creche? Então, e aí eu vi alguns vídeos de especialistas, né, falando que não é bom, não é indicado, não existe, na verdade, uma idade ideal para colocar a criança na creche, mas que não é muito indicado colocar a criança antes dos 3 anos. Mas é porque tem creche, porque tem berçário, né? Porque existem mães que precisam, de fato, colocarem os seus filhos na creche, né? Porque por demandas do capitalismo, pô, você tem que ficar. Eu, no meu caso, por exemplo, eu sou universitária de uma universidade federal, então eu estudo em período integral. Meu companheiro, ele trabalha o dia inteiro. A gente está numa cidade que a gente não tem rede de apoio, né? A gente mora no Nordeste, nossa família mora em São Paulo, a gente não tem rede de apoio, não tem com quem deixar a Madalena, e graças que existe a creche, né? Ainda bem que a gente tem o apoio de uma creche, e a gente pode deixar o nosso filho lá com pessoas é, que é, são estudadas para isso, né? Bom que existem as creches, mas aí voltando, é porque eu vou falando sobre outras coisas, vou conectando outras, mas eu sempre vou voltar na pauta principal, que é o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo, que é a questão da creche. Mas aí eu vi vídeo de especialista falando que não é legal, não é um lugar ideal para deixar o seu filho, porque nesse momento o seu filho precisa de segurança, precisa de dedicação, precisa que você esteja ali em período integral para suprir as suas demandas, né? Que um bebê, né? A Madalena tem 1 ano e 2 meses. Realmente demanda muito de atenção, demanda muito de cuidado, né? Claro que a creche não é um momento, não é um lugar ideal. Pô, eu adoraria ficar o dia inteiro com a Madalena, lendo para ela, ajudando ela a se desenvolver. Pô, seria maravilhoso, mas no mundo ideal, né? Sim, a gente não vive um mundo ideal, a gente vive o mundo real. Eu vivo a maternidade real, então assim, não tenho como ficar com ela assim, período integral. E aí, o começo da minha busca, né, por uma creche, já foi angustiante, já foi carregado de medo, carregado de sentimento de culpa, porque, pô, né, realmente, minha filha é tão pequena, vou colocar ela na creche, nossa, vou estar abandonando minha filha, sabe? Esse sentimento, sabe? Quem é mãe sabe que o sentimento de culpa, assim, nasce mamãe, nasce sentimento de culpa. Não deveria ser, obviamente, mas é um sentimento que a gente tem, e não sei se ao decorrer da maternidade a gente vai deixando esse sentimento, ou é um sentimento que vai conviver com a gente enquanto a gente for mãe. Mas se eu já estava super ansiosa, super angustiada, depois que eu vi esses vídeos, eu me senti péssima. Eu fiquei me sentindo desculpem o dizer, mas eu fiquei me sentindo um cocô de mãe, assim, de tipo,
Nossa, que crueldade eu tô fazendo com um serzinho tão pequenininho, de deixar ele na creche, né, longe do meu cuidado, longe da minha segurança, longe da sua rotina tão estabelecida de almoço, de jantar, do que vai comer, do que não vai comer, o horário da sua sonequinha, ouvindo música de fundo. Mas eu tenho, né? Não tenho uma outra alternativa, sabe? E aí eu falei assim, ah, quer saber? Cada um tem a sua experiência, sabe? Eu não posso tomar essa verdade de um especialista como um ato de crueldade que eu estou cometendo com a minha filha, de colocá-la na creche tão pequenininha. Sabe? É a minha realidade, sabe? Não se encaixa na minha realidade ficar com a minha filha em período integral me dedicando a ela, né? E como a vida de todas as outras mães, assim, são inúmeras, a maioria, assim, são poucas as privilegiadas que podem ficar o dia inteiro se dedicando ao seu filho em casa, né? E abdicando, né, de carreira, abdicando de profissão para estar com o filho, né? Cada um, né? Eu sou responsável pela minha opinião e pelo que se encaixa na minha realidade. Cada um, né, tem a sua realidade. E na minha realidade, a creche, ela vai ser benéfica, né, pra gente, e eu acredito que seja benéfica para Madalena também, sim. E uma outra questão também, quando a gente falou assim, tá, a gente vai colocar a Madalena na creche, mas qual creche, né? Tem tantas creches. E aí eu pensei, né, com meu companheiro, a gente trocando ideia, e aí eu falei, ah, eu acho que é interessante a gente ter essa troca com vizinhos, da gente perguntar, né? Não tem nada melhor do que o boca a boca, do que o feedback popular, para você saber se um lugar é bom ou não é. E aí essa troca também, porque à medida que a gente foi falar, a gente quer colocar a Madalena na creche, né? A gente estendeu até o máximo que a gente pôde, mas nesse momento é um momento crucial, um momento ideal para a gente colocar ela. E aí todo mundo, né, falando da mesma creche, né, um feedback super positivo, um retorno super positivo, de que é uma ótima creche, com ótimos educadores. Eu pensei, nossa, todo mundo falando que essa creche é boa, porque essa creche é boa, né? Vamos conhecer. E aí a gente fez o encaminhamento dela, né, da matrícula. Aí a gente foi até a creche para efetivar a matrícula dela. Não conhecemos todas as áreas da creche, né, porque ainda vai ter uma reunião com pais, enfim, lá para frente. E o pouco que a gente conheceu ali, a gente gostou, assim, tem uma infraestrutura boa para criança, tem um parquinho e tudo mais. E aí a gente, né, efetivando a matrícula dela, vai ter uma reunião com os pais, né, no qual a gente vai ter essa troca com os educadores, com os pedagogos, vai conhecer a infraestrutura da escola, como é a dinâmica da escola, o que pode, o que não pode, como que é essa fase de adaptação. E aí vai ser bem legal, porque a gente vai ter essa troca com os educadores e vai ter essa troca com os pais também, né? Porque normalmente quem coloca o primeiro filho, coloca o segundo, e aí a gente vai ter essa troca, assim, bem ampla, o que vai ser muito legal também. E aí, à medida que você vai trocando experiência, né, com mães que vivenciaram essa adaptação do filho à creche, ou vai vivenciar, acaba te deixando mais aliviada. Porque antes, no começo, que era o sentimento de culpa, o sentimento da angústia de separação, o sentimento de tristeza, né, de melancolia, de ter que ficar separada, de você não ter o controle do que está acontecendo com a sua filha, né, todos aqueles sentimentos. E aí, à medida que você vai trocando e vendo que outras mães passaram por isso ou estão passando por isso e tá dando tudo certo, o filho tá bem, tá se desenvolvendo bem, a mãe também tá conseguindo ter um tempo ali para ela, tá conseguindo dedicar à sua profissão, aos seus estudos. Aí vai assim, nossa, caramba, não é tão pesado quanto eu imaginava. Eu não sou uma mãe tão ruim quanto eu imaginava, sabe? E, nossa, realmente, assim, esse sentimento de culpa ele vai se esvaindo, sabe? Vai diminuindo. Ele ainda existe, claro,
Mas ele vai diminuindo, assim, vai diminuindo aquela pressão de que, não, você tem que ficar com seu filho, tem que se dedicar em período integral para ele. Mas, assim, cada realidade é uma realidade. Então, o que eu posso dizer para vocês que está assistindo esse vídeo e está na mesma situação que eu, o que eu posso dizer como uma mera opinião, uma mera, como que eu posso dizer? Uma mera opinião. Perguntem às pessoas do seu bairro, troquem ideias. Sempre vai ter alguém vivendo a mesma experiência que você, porque nenhuma experiência é única. Então, compartilhe com as mães, fala sobre as suas vulnerabilidades, que você também está sentindo medo, que você está se sentindo culpada. E é muito bom essa troca, porque você se sente menos culpada, você vê que essa experiência não é única, existem mães que colocam os filhos lá e os filhos se desenvolvem bem, e os filhos têm uma ótima rotina, e os filhos têm uma ótima alimentação, e dá tudo certo no final. Então, se você gostou desse vídeo e se você quer compartilhar alguma experiência sua, como que foi essa adaptação do seu filho, como que foi a busca da creche, eu vou adorar ler o seu comentário, vou adorar responder, vai ser muito bacana essa troca, fazer uma rede de apoio para as mães que não têm rede de apoio, por favor, falem comigo, vamos criar um grupão. Não, mas é isso que eu posso dizer, é isso. E eu vou, à medida que eu for. Uma outra coisa. Esqueci. É porque é muita coisa que eu quero falar. Mas eu e meu companheiro, Diego, a gente decidiu fazer uma experiência. Então, a gente vai colocar a Madalena, isso é um fato, na creche. E aí a gente vai ir acompanhando ela, né? A evolução. Se tá muito estressante se tá muito estressante essa mudança para ela, se não está sendo uma boa adaptação, se ela está se alimentando, se ela está dormindo, a gente vai acompanhando, porque também, embora a gente saiba que vai ser um pouco de estresse assim, no começo, porque é uma mudança muito brusca, ela que passa a maior parte do tempo comigo e com o pai, e do nada, assim, ela vai estar numa sala com 20 crianças, educadores, né? Enfim, vai mudar completamente a rotina dela. A gente sabe que vai ser uma rotina, uma adaptação um pouco estressante. Mas a gente também quer que essa não seja tão forte assim para ela. Então a gente vai ter todo esse acompanhamento. E aí a gente vai ver se funciona com a gente, se não funciona, né? Porque cada realidade é uma realidade, né? Tem crianças que se adaptam super bem, tem outras que não se adaptam. Eu, segundo a minha mãe, ela me colocou na creche com 1 ano e 6 meses, mas eu não me adaptei, aí ela tirou e me colocou com 3 anos. Então, né? Cada criança é cada criança. Mas eu vou ir colocando outros vídeos, né? A gente vai acompanhando como que tá sendo a introdução dela, como que tá sendo a adaptação dela na creche. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos trocar essas experiências aí nessa vida louca que é a vida materna. Beijo!